Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 8. A parábola do semeador. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos o sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e atira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Os que estão sob a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que entrem, vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não há de manifestar-se, nem escondida que não há de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, porém não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse: Minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E estando-se a ele despertar, e chegando-se a ele despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até o vento e a água munda, e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões, cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma grande quantidade de porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles.
e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. Então a manada precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que ele retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa, conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando seus pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando tudo, disse Pedro e o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se diante dele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, também o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que ele desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. Porém, ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido.